Alô! Mais um vídeo celebrando os 80 anos da UBC, União Brasileira de Compositores. Estou aqui com o John, querido. Porra, não vou errar teu sobrenome, então eu preferi não arriscar. Vai! É Ulloa. Isso aí. John Ulloa. Que honra ter você aqui, Agora cara. tá valendo uma reminha, cara. Pô, é mesmo, porque eu também sou produtor musical e tudo que você fez com o Pato Fu tem muita personalidade, né? Então, aquela coisa de sound designer mesmo, de ir atrás de um som que era só de vocês. E o Pato Fu teve essa sorte de ter você ali dentro, né? Obrigado. Porque é só deles, né? Eles não compartilham. Ninguém tasca, né? Ninguém tasca. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Cara, querido? O prazer é meu, cara. Ó, hoje a gente tá com essa ampulheta menor pra galera entender, porque atrasou o voo de vinda do John. A minha pequenininha. E ele tem que voltar. Ele merecia 5 ampulhetas, mas depois a gente combina de voltar em algum momento, quando você quiser. Isso. Essa ampulheta aqui tem 1 hora, a gente tem 1h30. Então quando ela acabar, eu sei que a gente tem mais meia horinha. Beleza. Então me conta, cara, como que começa essa história sua na música? Lá atrás. Nossa, cara, a minha história na música... Lá atrás mesmo, né? Quando eu comecei a gostar primeiro de música, contato, né? assim, com ela. Cara, acho que a coisa que eu mais me lembro é dos meus pais comprando a primeira radiola, né? Vitrola. Vitrola. E o primeiro disco que eu me lembro de chegar em casa foi um do Nilo Amaro e os Cantores de Ébano. Que é um negócio incrível, eu escuto até hoje. Isso tem no Spotify? Tem sim. Nilo Amaro e os Cantores de Ébano. Peraí, cara. É incrível, incrível. Nilo Amaro Amaro. e os Cantores de Ébano. Qual era a música, você lembra? Cara, coloca... Urapuru. O Irapuru pode ser, mas não era... Level Saudade. Pode ser essa. Renatinho, bota baixinho. Leva eu, minha saudade. Eu também quero ir. Aí eu via isso, eu vindo pra Marataízes, indo de Fusca pra Marataízes, cara. Olha o que aconteceu comigo. O que aconteceu contigo, né? Cara, você tem isso de ouvir a música e lembrar do... Tem. A gente lembra do cheiro das coisas. No caso de ir pra Marataízes, é aquela coisa de ir naquele buraco do Fusca, né? Que fica... No fundo do Fusca tem um buraco. E as crianças iam ali, né? Não era um banco Se você de fizer trás, isso hoje em né? dia, você vai preso, cara. Sei lá atrás mesmo. Ia, muita gente da minha geração ia. Quem tinha Fusca. Coisa linda, cara. Isso é incrível, cara. As músicas são todas incríveis. E... Você prestava atenção quando Prestava tocava, atenção, assim? né? Então, assim, a minha relação com música, essa coisa familiar e de ouvir música nas viagens pra Marataízes, né? Que é uma coisa muito clássica de Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte... Marataízes é quanto tempo de BH? Espírito Santo, né? É 500 e poucos quilômetros. De Fusca, umas 10 horas. No buraco lá atrás? No buraco lá atrás, nas estradas como elas eram há quase 50 anos. E meus pais tinham essa coisa assim, ninguém ali era músico mesmo. Minha mãe cantava em coral, esse tipo de coisa. Meu pai tinha um violãozinho que é mais velho que eu e tá comigo até hoje. Eu chamo de violão barroco. Gravão, né? Incrível, cara. Depois você escuta o resto, vai chapar com esses caras, cara. Mas, Aí você ficou com esse violão barroco? eu fiquei com esse violãozinho e muitas músicas que eu fiz, músicas conhecidas, foram feitas nesse violão, porque ele é um violão velhinho, assim, ele é tão macio, tão velhinho, ele é tão formado da minha mão, assim, que eu falei, putz, eu nunca vou me desfazer desse negócio. É um tranquilo Giannini de milhares de anos. Ele deve ter 60 anos esse violão, mais ou menos. Isso não pode se desfazer jamais. Não, jamais. E meus pais ouviam muita música boa nas fitinhas cassete dentro do carro. Isso eu como criança mesmo, não tinha nenhuma intenção de ser músico nem nada. Eu tenho um irmão mais velho, que depois quando eu fui ficar mais velho um pouco, 13, 14 anos assim, começou a comprar os discos de rock e tal. Então tinha lá em casa, tinha o Queen, tinha Rolling Stones, tinha Beatles, tinha coisas do tipo. Mas o que me fez cair na música mesmo foi o skate. Foi por causa do skate que eu vim pra música. E não o contrário, assim, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu ganhei meu primeiro skate. E comecei a andar de skate lá na garagem do meu prédio. Mas aí apareceu... Street ou rampa? Nessa época não tinha essa divisão, assim, era skate só. Né? Você andava
descalço em cima de skate na rua. Então, você podia chamar de street, mas era mais parecido com o que hoje em dia se chama de freestyle. Mas aí começaram a aparecer as primeiras rampinhas feitas de madeirite, as primeiras pistas de skate que tinha em lugares remotos da Califórnia, e depois começaram a aparecer no Brasil também. Eu tá? ia pro Ultra Skate Park em São Ultra. Paulo, lembra disso? Ultra eu já era veterano quando tinha Ah, Ultra. é? Eu era. Eu ia pra Guaratinguetá. Guaratinguetá. Isso. Ia pra Guará. aquela pista São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Eu tive esse momento, eu ia pra tudo. Eu Então. era amigo de um cara que era o Ginter, Quinta. que andava bem de skate. E Então, eu em BH, eu era das equipes de skate ali no fim dos anos 70. Aquele skate fininho, então tu era assim. da galera... Dogtown, saca, Cara, assim? Sim. Aqueles skates fininhos, assim, e tal. Tinha o dono da Mad Hats, eu conhecia aqueles malucos todos, cara. Tinha o Jorge Cuji, que é dono Exatamente. da URC, meu amigão até hoje. Eu era o moleque, vocês eram já os cascudos, assim. Então, mais ou menos. Engraçado que no skate, nessa geração old school de BH, eu era o mais novinho, assim, né? Quando eu fui ver onde que era o point do skate de Belo Horizonte pela primeira vez, que eu vi falar, o pessoal anda em tal lugar ali. Aí eu fui lá ver, né? Aí os caras eram mais velhos que eu, assim, eu devia ter 11 anos, assim, e tinha uns caras de 20 anos de idade. E a galera mais maluca. Eu pensava uns velho, né, e cara? tudo muito louco, né? Porque eu surfava, Sei. e aí eu comecei a andar de skate, que Búzios tem uma pista Os lá. skatistas eram mais casca. Muito mais casca grossa que os Eu surfistas. surfista é mais paz amor, né? Skate é um troço mais urbano, assim, mais punk E machuca, né? rock. E tinha uma relação com punk. Com punk rock, assim. Então era um negócio mais agressivo mesmo. O que você ouviu naquele momento? Então, Toy Dolls. o que acontece esse tipo de coisa, Divo, B-52s, Dead Kennedys. Tinha um reggae também no skate punk. ali, né? Mas eu não curtia muito na época, assim. Eu achava mais legal esse lado mais pontudo, assim, mais agressivo do skate, sabe? Assim, o pós-punk, o new wave, assim, né? Que se falava na época. E o punk mesmo. Então, Clash, Divo, B-52s, The Jam, Sex Pistols, Talking Heads também, né? Era um som que, na verdade, eu me aproximei desse som por causa do skate. E por causa do skate, alguns amigos que eram skatistas começaram a querer fazer banda. Porque era isso que a gente queria andar de skate, a gente queria fazer a banda, queria fazer lifestyle as coisas, todo, né? as coisas do lifestyle mesmo. E quando eu tinha 15 anos, eu só arranhava umas coisinhas nesse violão lá do meu pai. Aí eu falei pra ele, preciso de uma guitarra. Quero tocar guitarra, quero tocar violão. E ganhei a guitarra com 15 anos de idade, ou seja, meio velho até pra começar a tocar. Muita gente começa a tocar bem mais novo, né? Você começou com 15. Comecei com 15. E nesse espírito do skate, tinha um negócio que foi meio que fundamental pro jeito como eu toco até hoje. Do tipo, eu peguei a guitarra e não aprendi a tocar música de ninguém, aprendi a fazer as minhas músicas. De cara. Eu com meus outros amigos skatistas, eu sabia tocar uma ou outra música, assim, era uma música do Divo, que tem um riff, assim, eu sabia tocar o riff, só não sabia tocar a música. Você não entrou numa de estudar harmonia funcional? Estudei tudo? um pouquinho de teoria de acordes, assim, eu tinha um professor que era cego, me deu aula de violão e guitarra. Essas aulas com esse professor eram um negócio incrível também, porque ele era cego e eu ficava besta de entender que se eu fizesse o acorde errado, ele ia ouvir a diferença, falar, seu dedo tal tá no lugar errado. Eu achava aquilo mágico, assim, uau, que demais. Aí o cara cego e adquire essa sensibilidade mesmo, né? Era demais. Mas essas histórias são meio míticas, assim, tal. Mas o fato é que eu comecei a tocar por causa do skate, assim. Por causa desse lifestyle do skate. Alguns amigos meus, um amigo arrumou um baixo, eu comprei uma guitarra, a gente começou a fazer um som juntos, assim, e inventar umas músicas. Muito no Faça Você Mesmo, que era o espírito da época, né? Tipo, punk com discurso retão. Nem era punk. A gente nunca foi punk mesmo, assim. Aí que vem a história da minha primeira banda ali nos anos 80, que era o Sexo Explícito. Que é a junção desse meu amigo, Mário, e eu. Ele tocava baixo, eu tocava guitarra. Então a gente era, aspas, músicos, né? Eu não sabia muito bem onde estavam as notas, não, mas a gente era músico. Com uma turma que vinha de um grupo de poesia de BH, chamado Sem Flores. E uma das facções desses Sem Flores era um subgrupo de poesia chamado Sexo Explícito, que tinha o Rubinho Troll,
Marcelo Dolabella, outros caras que foram muito importantes na época. E Troll, hoje eu ouvi falar desse sobrenome. Rubinho Troll, cara, esse cara é um grande amigo meu, ele é uma grande influência minha como letrista, e ele era letrista e vocalista do Sexo Explícito. Esse cara é genial, um cara incrível. Fiz um disco solo depois dele, depois de 30 anos, eu fiz um disco Puta solo letrista. dele. Ele é incrível, é assim, com uma personalidade muito rara, esses sujeitos que parece que vêm de outro planeta. E isso contaminou esse meu início de formação musical de um jeito que tem um pouco disso até hoje. Sempre tem, né? Mas essa ideia de fazer tudo diferente, nada clichê. Fugir do clichê. A coisa mais engraçada, fugir do clichê como o diabo foge da cruz. Você não passou pelo protocolo também de educação musical. Não, a gente tentava tudo que se aproximava de algo ligeiramente clichê, a gente tirava. Tipo, tinha isso? Isso aqui é um hard rock, tá? Não. Assim não pode. Não. Tipo, até o timbre de guitarra, eu não usava, tipo, nenhuma espécie de overdrive, porque eu achava que aquilo ali era coisa de bandinha de rock. Eu pegava e enchia a mão o máximo possível pra ficar um som meio sujo, mas sem usar o mesmo pedal que tava todo mundo usando. Não, e 82, você tá falando de Sexo Explícito, tava nos anos 80 começando a explodir, né? Blitz e todas aquelas bandas. Você tinha elas como referência ou também você fugia delas esteticamente, assim, um pouco? Cara, pra ser sincero, eu achava que aquilo ali não era o som que eu curtia de verdade. Eu curtia muito as bandas gringas. E o que eu curtia de brasileiro na época, sabe o que era? A vanguarda paulistana. Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Premeditando Break. Achava esses caras demais. E ali nos anos 80 tinha algumas bandas que eu adorava, cara. Que era o Picassos Falsos, daqui do Rio. Defala, lá do Sul. Defala é bom pra caralho. Né? As bandas que fizeram mais sucesso, tipo Paralamas, Barão, Legião... Eu falava, legal, tá, mas acho que era um pouco de inveja, sabe? E o skate, quando eu entrei moleque no skate era muito mais radical que isso. Então, tudo que eu gostava, os caras achavam palha. Isso. Tipo, tu gosta de engenheiro, não podia nem falar essas coisas. Não. Aí eu comecei a gostar de Talking Head, aí, né, UB40, Network, tipo, essa Toy Dolls, então eu entendo exatamente. Essa pegada, se você era fã de Toy Dolls, você não ia curtir Legião. Mas quando veio Cabeça Dinossauro, a galera do skate, Bichos Escrotos, tocava na pista. Isso aí, essa pegada. Essa era a vibe. O som dos skatistas não era representado nas FMs, assim, em geral, sabe, assim. Mas isso é legal, porque na verdade... Hoje em dia, né, eu escuto essas bandas, vejo o valor incrível que elas têm. Mas essa formação de você ser meio outsider, assim, você vir correndo por fora, tipo, eu quero fazer o meu som, né? Não adianta eu tentar fazer um som tipo Paralamas do Sucesso ou tipo Titãs. Não é esse o meu talento, assim, de surfar a onda que tá no momento. Eu acho que isso veio vindo na minha carreira e vem até o Patofu. O Patofu acho que não é bom em fazer o som do momento. A gente é bom de tentar fazer um troço que só a gente faz. É tudo meio torto, né? É tudo meio até torto. O pop ali, quando vocês pegaram aquele momento que tocou muito, não era igual. Às vezes a gente acerta uma assim, e a gravadora fala, a próxima. Agora não que tem, não cara, tem a não próxima. Tem a próxima em japonês. Essa pegada, saca? Eu costumo dizer que é pra isso que serve o Patofu. E eu acho que isso é um negócio que veio sendo construído do skate pra cá. Talvez até dessas músicas que eu via indo pra Marataízes. Que também são bem lindas e estranhas, né? Meus pais ouviam uns negócios assim que não era o que tocava no rádio na época. Era um negócio muito legal. Eles também eram meio outsider, assim. Não sei, eles não têm esse espírito de serem outsider, mas o fato é que a gente ouvia isso, ouvia essas coisas. Eu não sei se é porque eles vêm do interior, eles vêm de Paracatu, que é noroeste de Minas Gerais, no caminho de Brasília, muito mais perto de Brasília do que de Belo Horizonte. E eu nasci nesse lugar, e talvez por terem vindo recém-casados, mais ou menos, aqui lá para BH, eles não pegaram o mainstream, assim, Não sei explicar isso não, só sei que foi assim. Você aqui em BH, porque eu acompanhando você, acho que depois do Jota, Patofu, Skank, etc., meio teve essa coisa da música pop ocupada pelos mineiros, né? Teve. Mas eu me lembro que muita banda não conseguiu sair dali, né? Teve um momento que era de pop Manitou, que depois veio, tentou. As coisas ficavam grandes em Minas, porque tinha um mercado ao entorno ali, né? Você sentia nesse momento um pouco um isolamento, assim, em relação A gente sentiu isso nos anos 80. Nos anos 80, né? Muito forte. A gente até tinha uma cisma que a culpa disso era do Clube da Esquina.
sabe? A gente achava isso na época. E não era, mas a gente achava. Porque, assim, o Clube da Esquina era um negócio tão forte em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que mesmo durante aquele boom dos anos 80 do rock brasileiro, né, que vieram todas essas bandas, a gente tinha um monte de banda mineira por ali, tentando também colocar a cabecinha de fora ali, mas não acontecia. E os espaços eram muito dominados pelos mineiros, né? Milton Nascimento, Lobos, Os mineiros com a música mais mineira. Mineira mesmo, assim, né? A gente não era uma música mineira. Então não tocava o rock mineiro em Minas, tocava só a música mineira e vocês não conseguiam tocava estar música tocando em São mineira Paulo. nas rádios assim que eram mais regionalistas, que apoiavam mais a música local, não apoiavam o rock. As rádios rock tocavam Paralamas, Legião e a turma dos anos 80. Tinham coisas boas ali nessa cena dos anos 80 no rock? Tinha, assim? cara. Eu achava que a minha banda era boa, mas ouvindo hoje em dia, ela era super esquisita, né? Tem no Spotify? Não, tem no SoundCloud. Então Você não tem vai achar. aqui. Peraí. Não tem no Spotify, cara. Não sei que eu tenho SoundCloud. Mas tinha bandas mineiras ali que eram mais pop do que o Sex Explicit, que poderiam ter feito sucesso. O Sex Explicit podia ter feito sucesso, porque tinha banda estranha fazendo sucesso na época também. Tinham várias bandas estranhas. E a gente foi né? contratado pela BMG, depois pela Eldorado. O Sex Explícito. O Sex Explícito. Ah, então vocês foram da BMG com eles? Fomos da BMG. E tocou no rádio ou não? Muito pouco. A gente... Sabe o que a gente tinha? A gente era muito querido da crítica brasileira mesmo. Eu fui eleito o melhor guitarrista do Brasil em 1989. Imagina, eu fui eleito o melhor guitarrista do Brasil. Esses caras não sacam nada de guitarra. mas assim... Era coisa do... Não, mas é a questão do estilo, igual o Escandurra, né? Estilo da época, né? Tipo assim... Bom, essas coisas... Porque o Escandurra também teve isso, né? Uma galera revoltada. Pô, ele foi eleito várias vezes em seguida, e aí teve um ano que ele foi ao concurso, e aí eu fui eleito. Mas é muito o espírito dos anos 80. Que tipo de guitarrista que você queria ouvir nos anos 80? Não era o fritador, nem um cara que tinha muita harmonia, nem nada. Era o cara que tinha que ter um estilo próprio e tá tocando numa banda relevante ou querida pelos críticos e tal. E isso a gente era. Ali naquela época que a revista mais importante do Brasil era a Bis, a gente estava sempre ali na Bis, aparecia nos nossos shows, os discos e tal. O pessoal eles eram legais com a gente. A crítica gosta de coisas estranhas, né? Sempre gostou. Mas tocar em rádio mesmo, que é bom nada, cara. Não. A BMG tentou fazer o trabalho assim ou não? Putz, a BMG a gente participou só de uma coletânea, que foi uma espécie que a gente chamava de pau de sebo, né? Aqueles discos com um monte de banda pra ver se alguém sobe. E tinham muitas bandas interessantes de Minas na época, assim. Uma delas era o Pouso Alto, que era a banda que deu origem ao Skank. Tinha o Samuel Rosa já. E tinha o Henrique Portugal. Acho o Henrique era do Pouso Alto também, não era? Era, então. Esses dois já eram do Pouso Alto. Era uma banda muito mais pop que o Sex Explícito. Podia ter feito mais sucesso do que a gente. Assim, nesse sentido mais óbvio do o que é mais pop para fazer mais sucesso. O Sex Explícito, ele teria a chance de fazer sucesso um pouco como o Patofu fez, sabe? Assim, de ser um estranho no ninho, de ter umas músicas interessantes, um certo humor, um vocalista que o Rubim. O Rubim, ele é um frontman completamente sui generis, assim. Então a gente tinha uma chance na figura dele. Nesse assim, lugar do estranho. Na figura dele. Fizemos uma entrevista com o Jô. A gente tá falando do Jô agora. Que assim, perda, né? A gente fez entrevista com o Jô. Fizemos matéria-prima com o Serginho Grossman, que era o primeiro programa dele. Lá no SBT ainda, né? Na TV Cultura, né? É porque ele foi pro SBT depois e depois foi pra Globo, né? É porque eu sou... Você tá com quantos anos agora? Você é novinho, né, cara? Eu tô com 48. Você tá o quê? 54? 56. Você é tipo é o jovem dos anos 80, né? Exatamente. Eu até considero o Patofu uma espécie de um projeto dos anos 80 que só aconteceu nos 90. Apesar do Patofu oficialmente ter começado em 92, a gente tá fazendo 30 anos agora, eu acho que ele é uma continuação dos meus projetos ali dos anos 80. É, porque eu fui dar uma pesquisada e aí eu li que você teve uma loja de guitarra, não é isso? Sim. E que a galera frequentava e ali meio que você conhece a turma, né? Exatamente, Eu conheci... O Ricardo, ele era vendedor ali. Ele tinha as bandas dele lá em BH também. E a Fernanda era cliente. Tava sempre indo ali... Tava ali. E eu tinha O Sexo Explícito durou até... Comigo durou até 91, mais ou menos.
Eu fiquei quase 10 anos nessa banda. A gente foi morar em São Paulo, ali a banda meio que tava se dissolvendo, eu voltei para BH e montei essa loja de guitarra. E retomei um dos projetos que eu tinha. Nos anos 80 eu tocava em 300 bandas lá em Belo Horizonte, assim. Tipo Scandu era em São Paulo. Eu tocava guitarra numa banda, bateria na outra, baixo na outra. Assim, eu tava a fim de tocar. Qualquer instrumento que me desse na mão, eu saía tocando. E uma das bandas que eu tocava, paralelamente ao Sexo Explícito, se chamava Assustados por um Gesto. Que era um nome, porque a gente não ensaiava direito, então pra terminar, tipo... Assustado. Assustados por um gesto. E quando o Sexo Explícito estava acabando, eu retomei essa banda. E com algumas mudanças de formação, virou Patufu. E nessas mudanças de formação, entrou o Ricardo, que era um dos vendedores lá da loja, e entrou também a Fernanda. A Fernanda, assim, eu chamei ela pra banda porque ela me deu umas fitinhas cassete dela cantando, assim. Tinha música própria, as músicas legais, assim, ela cantando os covers de Sadeadu, Duran Duran. Mas aquela voz da Fernanda, né? Eu ouvi e falei, uau, que voz incrível, cara. A voz dela é muito particular, é a coisa mais preciosa que tem na música pop, cara. Que é um timbre reconhecível, assim. A primeira nota, assim, você pode cantar muito, fazer 1000 coisas assim, então, mas você tem um timbre que a pessoa começa a cantar, você fala, tal pessoa. Aí não Nossa, apareceu nada igual, né? Ninguém, acho que ninguém nem tentou copiá-la, né? Não, mas ela porque são timbres assim que você não consegue copiar exatamente. Principalmente os timbres que são menos impostados, né? Os timbres muito fortes são mais fáceis de se copiar, né? Isso não é mérito nem demérito, mas é mais fácil você imitar o Elvis Presley do que, sei lá, o João Gilberto. De você falar assim, faz sentido. É o Elvis que tá cantando ou não? O cara, quando canta com a própria voz, a voz quase que natural, é muito mais difícil de imitar. Sei lá, acho que é físico isso, não sei explicar. Mas o fato é que a Fernanda, não adianta você cantar só suave, assim, tem alguma coisa dentro da garganta dela que sai aquele timbre. E eu ouvi isso nas primeiras fitinhas dela, eu falei, nossa, cara, que timbre legal de voz. E tinha alguma dessas canções originais acabaram entrando na banda ou não? Tinha, Antes que Seja Tarde. Já tava ali? Antes que Seja Tarde, a Fernanda fez com 16 anos. E era gravado como violão? Não, tinha uma bandinha, a banda dela com o irmão dela, o Vitor, chamava Data Vênia, a banda. Esses nomes de banda são maravilhosos Patufu, dessa né? época, né? Gêneros do Havaí. Arquitetos do Tahiti, Gêneros do Havaí. O nome, depois que a gente acostuma, fica normal, né? Mas a Ele primeira vira vez... a banda, né? Titãs do Iê, Paralamas do Kid Sucesso. Abelha e os Abóboras Selvagens. Ele vira o que é a banda, né? Ele vira um substantivo próprio, né? Um negócio Exatamente. assim. Você não raciocina mais o sentido, Não, né? Mas o Data Vênia tinha uns covers, umas músicas próprias. E Antes que Seja Tarde era uma delas. E ela só tinha uma letra que tinha umas coisas assim que eram um pouco bobinhas, assim. A gente deu um trato na letra dela e virou uma música chave pro Patufu. Assim, É uma música importante, né? Super importante, assim. Quando a gente fez o nosso primeiro disco com o Dudu Marotti, assim, numa fase da banda que a gente tava sem saber se a gente ia se afirmar mesmo ou se a banda ia se desmilinguir, assim, pelas coisas de mercado e tudo mais. A gente fez essa música foi um sucesso, assim. Foi super importante, imagina. Uma música que a Fernanda fez com 16, tava nessa fitinha cassete. Esse do Dudu é o Televisão de Cachorro, né? Que é o álbum mais pop de vocês, né? Eu não sei se ele é o mais pop. Eu acho que a voz é mais... Ela tem um plano mas ele diferente, né? Eu não sei se é o mais pop, mas ele é o que deu a maior guinada pop, assim. Né? Assim, a gente vinha de esquisitice em esquisitice, assim, tal. É aqui que a coisa dá uma subida, né? E a gente fez isso meio que de propósito, assim. A gente deu uma dosada no humor. A gente sempre foi uma banda que tinha um certo humor, uma certa ironia no som. Não era piada, né? Não era uma banda de piadas musicais, mas tinha muito humor. Sotaque caipira meio exagerado, umas bobeiras musicais em geral. E a gente começou a achar que isso estava atrapalhando. Assim, Alguém de fora falou isso na gravadora ou foi uma coisa de vocês? A gente mesmo percebeu.
que isso tava tirando o foco de... Às vezes a gente tinha umas músicas que não eram pra ser... ter nada de humor nela, mas a gente colocava piada porque veio a ideia. Teve a ideia, a gente põe. E aquilo não era bom pra música, né? Faltava assim, um pouco de noção de nossa parte e de um produtor como o Dudu Marotti, um produtor com essa coisa assim, cara, não, o que é bom pra essa música? Essa letra tá dizendo o quê? Aquela coisa mais... Os AIRs falavam alguma coisa durante esse processo? Porque é uma coisa louca do Pato Fu, é que assim, até aqui rodou muita gente dentro da gravadora, né? E vocês ficavam com discos estranhos e a gravadora olhava e falou, deixa aí, que tá, essa banda é interessante pro nosso casting, né? Mas eu acho que o Televisão de Cachorro foi meio que uma aposta meio definitiva, tipo assim... Você acha que se esse aqui fosse... eu acho que se a gente tivesse pisado no tomate aí, a coisa não ia rolar mais, não. Pelo menos dentro de gravadora. A gente poderia ter mil caminhos. Seria a renovação do contrato, né? Vocês devem ter feito um contrato de 3 discos, porque né? o Roto Music era independente pela Cogumelo. E depois Gold Ken, Tem Mas Acabou, Televisão de Cachorro, pela BMG. E depois teve mais discos pelo BMG. Mas o Televisão de Cachorro, a gente tava realmente num momento meio crítico, assim, de ter que se afirmar ali. Tudo é meio imponderável o que queria acontecer. A gente poderia ter feito só um pouco de sucesso, ou não feito sucesso nenhum, as coisas poderiam não ter acontecido, mas o fato é que a produção do Marotti nos ajudou assim, a olhar para a carreira com uma certa seriedade, assim, tá, repertório, vamos escolher aqui o que a gente tem, quais são as músicas que podem ser chave. Não tinha tido esse processo antes. E ao mesmo tempo esse disco, a gente tinha, mas de um jeito talvez um pouco mais maluco, mais assim, vamos colocar nossas melhores músicas e tal, aquela coisa, sem muito essa visão, assim. E a gente queria ficar uma banda a ser levada a sério mais um pouco, sabe? Nessa época do Televisão de Cachorro. E ao mesmo tempo, o Televisão de Cachorro tem um monte de música maluca, cara. Tem sim. Não é assim, né? Então a gente... eu lembro do Dudu perguntar pra gente, o que vocês gostam de música pop? Tipo assim, a gente pode enfiar as músicas malucas dentro do disco, não tem problema nenhum. Mas vocês não gostam de, sei lá, de Rum, do B-52s? Uma música pop incrível, linda, perfeita, assim. Você fala, dá vontade de sair, todo mundo sair dançando. Então, se vocês fizerem algo assim, isso não vai estar ofendendo o que é o Pato Fu. Porque o Pato Fu tem álibi pra fazer qualquer coisa. Sempre teve. Assim, o nosso negócio sempre foi assim, fazer o que a música estivesse pedindo. Essa aqui vai ser eletrônica, essa aqui vai ser metal, essa aqui vai ser caipira, a próxima vai ser acústica. Não dava pra definir o Pato Fu, né? Não era de rock, não era pop, não tinha o termo indie no início, né? Por isso que o primeiro disco se chama Roto Music, de Liquidifica-Pum. Eu nunca soube falar isso aqui, eu nunca falei. A gente colocou esse nome, um dos motivos era pensar assim, imagina que um dia a gente vai no Jornal Nacional e o William Bonner vai ter que falar esse nome e ele vai ficar... Tudo pra dar errado, né? Só pra sacanear o locutor. Vocês tinham esse humor até nessas coisas, assim. Pois é. Pois é. Em algum momento... Esse disco, o Televisão de Cachorro, ainda é um título que tem um certo humor, né? Televisão de Cachorro é o frango de padaria, né? Quando o cachorrinho fica na frente da padaria vendo aquele frango rodando. Mas o disco tinha um nome que era Cole Seu Penelac. Era um nome completo. Pra cachorro. De cachorro, sim. Que era um nome, um troço que a gente via escrito numa borracharia, né? Uma bobagem do caramba. Assim. Um dia que a gente resolveu assim, não, vamos tirar esse nome besta que a gente tinha pensado, vamos colocar a Televisão de Cachorro. O Dudu Marotti falou, pô, ainda bem, graças a Deus. Porque o Dudu, né, imagino o produtor quando tá de fora, acho que você passa por isso quando tá produzindo, né? Sim. Não dá pra impor, né? Mas você fica tentando... Claro, é um pouco a função dele, assim, tá, né? E a gente ali, a gente tava... Não era só ele, a gente tava nessa missão também. Cara, a gente tem que... 4 discos. A gente quer ser uma banda que a gente vai ter que ser levada a sério por várias coisas. A gente tem nossas músicas malucas, tem as músicas pop, tem as músicas densas. Esse disco tem músicas incrivelmente densas, né? Tipo Canção Pra Você Viver Mais. A gente não tem nenhum motivo pra ficar fazendo piadinha dentro dessa música, colocar um som maluco de galinha gritando no meio das... E o produtor, tipo, como que você ficou ali numa função que tinha um produtor, né? Você sempre tava meio que à frente
da história? Cara, Foi difícil, assim, dar esse passo pra teve trás? momentos difíceis, teve momentos em que o Dudu falava, cara, vamos fazer isso aqui, vamos tentar uma sonoridade assim. Eu ficava meio assim e tal, mas o resultado foi muito bom, né? Assim, eu ouvia o upgrade, assim, que nosso som teve nessa época, em vários níveis, né? No nível de sonoridade mesmo, assim, de som, de pressão, né, de qualidade técnica, de cuidado com os vocais, timbres e escolha de repertório, assim. Foi uma escola pra mim isso aí. Eu, como fã, porque eu nessa época, eu tava até falando isso outro dia, a gente não ouve mais como era antes, então eu tinha o hábito de ir na Gramofone, que era uma loja que tinha aqui no Rio, comprava aqueles lançamentos e botava no carro. Sim. E aí não era aquela coisa de ouvir um pouquinho, não sei se era assim também, eu ficava ouvindo aquele negócio até gastar. Sim. Aí, novo do Rapa. Isso é uma forma de arte perdida, né? Que não tem mais, As né? pessoas não escutam mais música assim. Então todos esses eu escutei. Quando chegou nesse disco, eu me lembro que a coisa que eu me amarrei foi que a voz dava pra escutar melhor. Sim. A voz era grande, assim. E aí quando veio a parte visual, tudo era muito bem cuidado, assim. Eu não sei quem fez a parte de foi Green Cardia, algum desses caras ou não? Que vergonha, não vou lembrar exatamente Porque o quem clipe fez. era legal, era tudo muito legal, né? Não. Eu acho que deu esse upgrade no todo, né? Isso era uma coisa que a gente tinha muito, né, assim. A gente nunca achou que clipe era só uma peça de marketing. A gente sempre achou que era coisa que a gente gostava nas bandas que a gente era fã. Tipo, eu fiquei fã do Divo por causa de um clipe. Então, quando eu fiz a minha própria banda, eu queria fazer clipes. Era um negócio que a gente fazia com faca nos dentes, assim, tipo... Queria fazer a Vera, clipe é né? legal, clipe é bom. Gostamos de clipe. Então, a gente investia muito no clipe. A gente tentava fazer a gravadora torrar o máximo de grana possível nos clipes. E se não tivesse mais grana, a gente fazia uns clipes com a nossa própria grana, chamava... Tanto é que a gente fez disco que tinha clipe de todas as músicas. Tanto o desespero que a gente tinha pra fazer Fazer um clipe de tudo, né? Cara, eu amo a obra, assim, né? Como um todo. Tem alguma dessas, nessa obra, alguma faixa que você gostaria da gente ouvir junto e você comentar? Parte de produção musical, curiosidades que você nunca falou? Nossa, cara. Fala aí. De todas as músicas. Coisas que você ama como produtor musical, assim. Cara, falando assim, eu pensei numa faixa do tipo... que já é na fase do Dudu, mas que ainda era muito louca e que é um tipo de coisa que, né, a maioria das pessoas que conhece o Patofu não faz ideia. Acho que é do Ruído Rosa, uma música chamada Morto. Não sei porque eu me lembrei dessa, mas eu me lembrei dessa porque eu acho a produção dela muito legal. Eu, Ninguém, The After, Tribunal de Causas Realmente Pequenas, Mentir Pra Você, Ruído Rosa, Deus, Dois Malucos, Tolices, Que Fragilidade e O Vento Levou. Ué, será que o Morto é de outro disco que eu tô pirando? O Morto não tá aqui não, Morto cara, é do Isopor. morreu. Cara, Morto é do Isopor, Isopor. então. Vergonha, cara. Putz, Cara, eu sou minha péssimo pra isso. memória é horrível, cara. Ainda bem que ninguém me entrevista. Vamos aí. Morto. Então Morto. essa produção é do Dudu aqui Nem ainda? do Dudu, quer dizer, é do Dudu Marotti. Porque no Tem Spotify eu não confio mais em ficha técnica. Tem uma cara. pré-produção minha, né? Esses discos eles acabavam que tinha uma pré-produção minha, então um pouco dessa sonoridade é culpa minha. Você levava o quê? Meio que uma demo pro isso Dudu? Isso aí, ó, tem um sample do Burt Bacharach, esses metais. E isso é uma coisa muito da tecnologia da época, de pegar um sample, cortar um pedacinho, colocar dentro da música, usar aquilo pra fazer uma terceira música. E só eu cantando, né? E é uma letra doida, densa, que é sobre um cara na porta do inferno. E eu escuto essa batera do Xande, que é o nosso baterista que tá voltando pra banda agora. É um monstro na bateria. Eu acho que eu nunca prestei atenção nessa música. Claro que não. Ela tava no meio de dois hits, assim, umas músicas fazendo uma... essa aqui passa logo. Você sentiu que as pessoas faziam isso às vezes? Não sei, mas... A música, mas eu acho ela incrível, esse lance do Burt Bacharach misturado com o Patofu. Aí tem umas músicas comigo cantando, tem uma distorção na voz. Caralho, corrido.
Então, ninguém vai escolher essa música, tipo, uma música que representa o Patofu, a carreira do Patofu, babá. Mas pra isso tem as outras pessoas. Eu não vou escolher essa. Eu era fãzão das bandas gaúchas. Aí eu ia no show do Nenhum de Nós e pedia uma música que era deles com The Fala. Pode crer. Aquele fã mala, adeus, adeus. Aí os caras olhavam assim. Não, alguém essa aí, conhece adeus, sabe? Essa aí nem tem gente pedindo ela no show nem nada, cara. E você gostava de montar as músicas ou já tocando tudo junto? Não, Patofu, Tem sempre essa coisa de nunca parecer... foi de fazer jam session pra achar arranjo, não. Sempre meio montado, né? É, assim. a gente fazia jam session na frente do computador. Tipo, a gente ia montando as músicas, gravando assim os pedaços. Depois que gravava, a gente tinha que aprender a tocar. Meio que o processo inverso de uma banda de rock mais ortodoxa, que os caras vão pro estúdio e ficam fazendo jam session. E às vezes surgia o quê? Da canção, surgia de um loop, de um sample. Eu faço pré-produção das coisas em geral. Uma música começa, eu já achava mais ou menos a levada e essa coisa que tinha esse sample do Burt Bacharach. A canção não existia ainda. A canção, sim. Sempre existe uma composição na hora que eu vou fazer nessa pré-produção. Sempre tem uma composição. O que não existe é um arranjo, o que cada um faz. Mas uma pré-produção com o jeitão da música, assim. Né? Assim, uma levada básica, um negócio assim tal. Mas isso de fazer jam session mesmo pra achar o que cada um faz, a gente fez isso pouquíssimo e eu acho que não foi muito bem sucedido. Sim, eu acho que a gente tem resultados piores fazendo isso. O processo de vocês funciona assim, né? É o jeito da banda. Jam session na frente do computador, a Fernanda falou mesmo, eu tô maravilhoso. É mesmo? Tá vendo? Não estou mentindo sozinho. E quando você escuta, dá pra perceber que não é uma banda que ficou tocando um mês inteiro aqueles arranjos, É diferente, né? As bandas que tocam o mês inteiro, tem algumas que fazem coisas incríveis, né? Sim. Assim, cada banda tem seu jeito de fazer as coisas. Olha, essa música se chama O Filho Predileto do Rajnish. É do Rubinho Troll, o meu amigo lá do Sexo Troll. Explícito. É uma música que a gente tocava no Sexo Explícito, com um arranjo bem diferente. E de vez em quando eu recorro ao Rubinho. Putz, tinha umas músicas do Rubinho incríveis e tal, vamos fazer um arranjo de uma música do Rubinho. E essa música é massa. Bom, ela sabe o que a virou gente tá fazendo aqui hoje, que eu acho que pode ser muito legal? Eu falo das músicas que ninguém fala. Vamos falar das músicas que... Essa é uma boa, assim. É. Música é um libelo feminista, praticamente. Essa eu escutei. Essa tocou no rádio um pouco. Gente em São Paulo. Essa surge como? Vem a canção, é o groove? Essa não é minha. O arranjo, essa aí foi o seguinte, cara. A gente tava produzindo esse disco e a gente disse, cara, não, a gente tá precisando de uma música com riff de guitarra pesado, assim, um rock, assim, legal. E eu me lembrei dessa música do Rubinho. E aí eu criei esse riff. E encaixamos essa velha música que já existia. Essa música já tinha, sei lá, 20 anos quando a gente fez esse arranjo. Dentro desse riff. A gente pôs essa letra antiga do Rubinho dentro desse riff. Ó. Discurso totalmente contemporâneo, né? Pode passar uma semana inteira resguardando a fronteira do lar, mas ela sempre quer mais, mas ela sempre faz mais que você. Por isso é que o filho é mais dela, por isso é que o filho é mais dela. Você traz a comida, mas a panela é dela. E guitarra linha, microfonada. Acho que era mistura. Desde essa época eu já usava muitos plugins, essas coisas. Sem esse preconceito de usar o... Nossa, não, eu nem uso ampli. Tem muitos anos. No Patofu, no comecinho tinha ampli, depois nunca mais. Tudo linha. Tem que soar bem, né? Putz, eu sou o guitarrista menos ortodoxo do mundo, assim. Os caras chegam lá em casa, cadê os pedais? Cadê os aqui? Não tem. Não tem pedal. Tem muito pouco. Muito pouco. E tem a galera que acha isso, tipo, pecado, né? Pecado total, somente os amplis, né? Os amplificadores, assim, tal. E a galera Mas, mais cara, jovem música... tá muito da coisa da válvula, da fita. Tá, tem um fetiche ao... Putz, cara, mas a música é feita de fetiche, né? Pra isso é que serve. Assim, o cara toca melhor com ampli. Se o cara tem um ampli enorme atrás dele, e o cara toca melhor, assim, com aquilo. Quando eu tô no estúdio que eu tô gravando alguém
E o cara, eu não quero ficar usando esses plugins, porque eu quero ouvir o somzão do... Dali. Bota o O que amplificador o cara ali. quiser, né? Assim, o cara tem que ficar felizão, gravando com o que ele gosta. É fetiche mesmo. E os fetiches são legais, a gente tem que... São legais, né? Os fetiches são parte da humanidade, cara. Você ceder a alguns dos seus fetiches. E pedalzinho é a coisa mais fetiche que tem. Cada um é coloridinho, cada um tem uns botãozinhos com design. Esse aqui tem uma distorção mais assim, esse aqui é mais não sei o que. É muito louco. Hoje em dia tem tipo... Fernanda, cara. Vocês são um casal muito louco. Hoje em dia tem os plugins de pedal que imitam coisas que eram simuladores de amplificador, né? Tipo assim, Já virou isso, né? o negócio já deu a volta que volta sobre a própria volta, assim. Isso é muito louco, cara. Aí o cara experimenta e fala, mas não é a mesma coisa. Você tá ficando louco. Você tá o plugin do que simula. Daqui O simulador. A gente vai comprar plugin Simulador do do pod Sanzan. pequenininho, lembra? O podzinho, né? O vermelhinho. Aí o cara fala, não é igual pode. Sei lá, morreu. Você é um cara que... A criação, porque tem guitarrista que cria o riff e vai atrás do som pra aquele riff. Mas tem gente como o Júnior Tolstói que acha uma loucura e vai achar um riff pra loucura, né? O processo contrário também, né? Quer dizer, o Júnior tem os dois processos, Eu acho né? eu acho que é raro eu começar com um riff, assim. Essa música que eu tô tocando, por exemplo, Essa eu adoro. é Perdendo os Dentes. Ela tem um riff bem marcante, mas eu fiz ele pra música. Mais recentemente eu andei fazendo uns riffs primeiro, assim. Mas é difícil dizer, cara, assim, geralmente é um processo muito paralelo, assim, às vezes eu tenho uma frase, não é uma canção. Eu só faço um riff bom pra aquela primeira frasezinha. Aquilo gera, putz, isso aqui tá muito bom, deixa eu fazer o resto. Então é meio paralelo, assim, as É coisas. porque essa tem uma canção, né? Sim, Tipo, essa essa aí... canção, sei lá, se o Kid Abelha gravasse, ela seria sucesso também, né? Tá ali, uma canção, sim. né? Violão, Não, mas esse é tipo voz e violão, né? Tipo... mas tem a estranheza Mas do eu Pato fiz esse Fu. riff pra ela, esse riff. Mas eu fiz em cima da harmonia dela, né? Assim, tipo, não é um... Essa surge do riff ou tinha canção também? Tinha canção primeiro. Canção primeiro. Eu fiz o riff pra harmonia, né? Mas eu acho legal, assim, isso também é uma forma de arte, não tá Sim. perdida, mas já tá quase sendo perdida, que é a música que é mais conhecida pelo riff, né? Assim, na hora que você toca o riff, as pessoas falam, aquela música, tipo Satisfaction, né? Pô, Bete Pra- Balanço, pum, bats, pum. Pô, você ouve o baixo. Isso tá lá nos Beatles, lá nos Rolling Stones, lá atrás, assim, como foi de Satisfaction. Aquela música, tipo, um riff de guitarra, né? E a gente ouvia muito mais as músicas, né? A gente ouvia muito os discos que a gente comprava. Sim. A garotada nova. Olhando a capa, assim, Olhando né? a Tipo, capa, uau. então a gente sabia de cada detalhe do disco que a gente gostava. Né? Sim. Quem Eu quer não o sei se a guitarrista, molecada ouve música assim, Não, não, ouve. cara. Eu acho que eles ouvem o que tá tocando, aí troca, aí muda a playlist. Não, imagina saber quem é que tocou guitarra no... Não mesmo. A gente era Ninguém- fã do disco, né? Mas realmente era um outro jeito de ouvir música, né? Assim, ouvir disco antigamente, eu comprava o disco novo do Clash e colocava e ficava olhando pra aquela capa ali, engolindo aquilo ali. Eu ouvia 1000 vezes o troço, ficava olhando pros VU, assim, do aparelho de som, a agulhinha mexendo, Era que um olhando pra gradiente. capa e falei, o VU, a capa, o som, o VU, a capa, o som. Não, e ninguém te ligava, não tinha mensagem no WhatsApp, né? Não tinha nenhuma dessas distrações, né? A gente botava o disco. Eu acho que a música hoje em dia ela é mais lateral, assim, né? Ela não é... Raramente as pessoas param pra ouvir música. Eu vejo isso com a geração mais nova, minha filha, por exemplo, assim, ela coloca música pra fazer outras coisas. Eu ouve música enquanto tá fazendo outras coisas, né, assim. Você percebe isso na geração dela sim. dentro de casa ali. Sim. Acho que as pessoas não param pra ouvir música. Não mais, eu acho. Eu Muito acho que a pouca nossa gente. geração tem uma coisa, não sei se acontece com você, eu não consigo estudar, ler um livro ouvindo essa música. Eu Porque mal eu- consigo falar aqui quando eu tô falando. Porque o que vai acontecer? Eu vou ficar prestando atenção. Não. Essa geração vai para um café, ouve música e Isso. consegue fazer exercício do colégio, fazer dissertação, ler. Eu não consigo, eu fico. Não, a gente... Putz, eu como sou músico, sou produtor, assim, é pior ainda do que essa coisa geracional, né? A Fernanda, por exemplo, consegue. Ela consegue? Ela bota música e fica fazendo coisas, mas
eu vou parando, assim, sabe? Assim, eu tenho que escrever um negócio, um texto sobre qualquer outro assunto. Aí boto um som, os dedos vão parando, assim, vai parando, e eu começo a ouvir a música. Daqui a pouco você não tá fazendo nenhum nem o outro, né? Eu não consigo, tipo, fazer exercício, malhar, Ouvindo música. Não consigo, cara. Mas como que você Eu não consigo fica meio- contar. A música tá tendo um andamento, eu tenho que contar quantas vezes eu vou fazer exercício com o Mas correr joelho. consegue? Aeróbico é mais fácil, né? Acho que correr é possível, mas eu não gosto de correr. Eu não gosto de fazer nada, eu gosto de andar de skate, cara. Mas... Você anda de skate até hoje? Ando pesado, cara. É mesmo? Ando de me arrebentando de vez em quando, com muito orgulho. Sem medo de machucar? Claro que eu tenho medo, eu, tipo, eu coloco os troços todos, se fosse possível andar com plástico bolha no corpo inteiro. Assim. Mas ando, cara. Ó, essa Cara- também é muito doida, bicho. É porque isso, Isso aí você tem uma influência do Dudu Marotti, assim, o Dudu tá ouvindo muito esse drum and bass da esse época. momento da Fernanda Porto. A né, gente tinha- chegou com essa música que era uma bossa nova. Essa música da Fernanda. A gente chegou com uma bossa nova, assim, um negócio. Cara, vamos fazer um som aqui agora, essa batida. E a gente tinha visto um disco, a gente tinha ouvido um disco do Everything But The Girl. O filme do com grupo é essa do pegada. caralho, né? E a gente é muito fã. Eu sou muito E fã tinha esse lance, eu falei assim, putz, então tá. Aí é que é um negócio que entra um produtor e fala assim, cara, isso aqui pode ser esse som que vocês estão ouvindo. Pô, faz total sentido o filme do É. Miguel. E o segundo disco deles fica mais pesadinho do eletrônico, né? Nunca ia sacar essa referência, cara. Pois então. Música demais. Essa música também é da fita demo da Fernanda. Dessa fitinha que a gente tinha antes de fazer o primeiro disco. Eu só fui levar ela a sério lá depois. Lá na frente, né? Assim, eu pensava, essa música aí ela é muito ensolarada ou bossa nova pro Patofu ali no começo, sabe? Mas o tempo passou e aí você fala, putz, que música legal, velho. O casal, como que é ter distância? Deve ser difícil ter esse distanciamento, né? De ouvir a música estando de fora. Porque vocês estão ali muito juntos, né? O estúdio é em casa, vocês juntos, vem a música, vocês produzem. Deve ser difícil pra ela ter distanciamento da produção e vice-versa, né? Eu acho que, não sei se é difícil, mas é como a gente conhece, né? Eu não conheço do outro jeito. Assim, eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Tipo, a música tá ali por perto o tempo todo. Aí o pacto foi muito pessoal, E né? tem essa coisa de fazer as músicas. Eu faço músicas que eu falo assim, que isso aqui a Fernanda não vai gostar. Não é pra Fernanda. Às vezes são coisas que eu acabo cantando, assim, porque cabe no Patofu. Mas às vezes não cabe nem no Patofu, tipo assim. E ela faz coisas também do tipo, isso aqui é um... Isso aqui vai pro solo. vai pro pra outro solo lugar. dela, uma coisa do tipo assim. Isso aí é tranquilo. Tem onde escoar tudo, assim, E sabe? quando você vai produzir o solo, você também tem que ser o John que tá produzindo o solo dela, né? Tem que ter essa... Tem uma diferença, mas tem algo em comum também, assim, né? Assim, É vocês, né? sou eu mesmo, então assim, eu não consigo virar totalmente a chavinha, eu viro meia chavinha. Não, mas tem uma... o trabalho dela tem a diferença. Tem. Né? Acho que a maior diferença de verdade é repertório. E aí o repertório já manda muito. Só o fato de ela ter um repertório tão diferente faz tudo ficar muito diferente. Quando ela fez aquele disco que é homenagem à Nara, eu falei, putz, né, assim, são canções que eu jamais imaginaria tocar. Né? E nem são a minha escola, eu tenho dificuldade de tocar aquelas músicas da bossa nova, As harmonias. né, as harmonias e tal. Tipo, eu não sei fazer aqueles negócios E muito eu também bem. não. E aí tem aquele respeito àquilo também, né? Então, aí que é o negócio, Como que cara. foi, O cara? negócio é não respeitar muito, cara. Porque dá um medo Quando de a gente tava mexer, falando, né? então, quando a gente começou a gravar aquele disco, a gente pensava, cara, já Vou botar fizemos... aí tocando? Posso botar? Claro. A gente já fez... Essas músicas já foram tão regravadas, né? E com muita reverência, né? Em geral, as pessoas gravam essas músicas. Eu acho que a nossa função é ser menos reverente, assim, a esse som. Qual que você gosta desse disco? Cara, põe Insensatez, que é a minha música favorita do Tom Jobim. E o que a gente faz, assim, a gente dava umas simplificadas na harmonia e tocava ela com Nem groove essa, você teve completamente... Não, cara, isso não é da minha formação. Minha formação é punk rock, cara.
Tipo assim, o Lulu Camargo, tecladista, ele falava assim, a gente pode fazer isso? E falava. Claro, Lulu. Tipo, ó, ela vira quase que um blues, assim. Só que um blues cheio de harmonia, né? Porque as harmonias de blues são super simples. E a gente chamou o Roberto Menescal pra tocar guitarra, né, nessa música. Pra ter aquela... Aí você fala... Um pé na... Então, a gente não precisa gravar, mas... Thiago Braga. Pô, bonita essa. Bateria loop. Eu amo essa versão. Eu adoro essa versão. Eu ouvi mais esse disco do que o disco do Pato Fu, porque esse é aquele que pode ficar... Sim. Ele não... Porque o Pato Fu chama atenção, né? Não dá pra Sim. ler ouvindo o Pato Fu. Porque vai mudando, tem muito elemento que acontece, né? O seu amor. Então, eu acho que quando a gente se debruçou sobre esse repertório da Nara, a ideia era assim, cara, não vai ter nenhuma bossa nova. Assim, as músicas, tem algumas que na origem são bossa nova, mas a gente não vai tocar bossa nova. Pra isso tem outras pessoas que vão fazer muito melhor do que a gente. A gente serve pra fazer essas versões que não tem nada a ver. Então a gente fez Odeon de um jeito meio foxtrot, sei lá, que é aquilo ali. E por aí vai. E a turma que ia gravar fala assim, a gente pode fazer isso, é muito bom, né? O Lulu Camargo é um super amigo, é ídolo mesmo. O Lulu é incrível. E esse Roberto Menescal na guitarra. Muita assinatura dele, né? Timbre, a pegadinha. Ele foi lá em casa ouvir isso com o Nelson Mota. E eles ficaram assim, ó. Com aquela cara de... Os caras tocaram de um jeito completamente diferente. Mas a crítica adorou esse disco, né? Sim, foi muito bem. Isso foi incrível. Foi o primeiro disco solo da Fernanda. Foi super bem. A ideia E eu acho que mostra esse timbre da Fernanda nunca foi tão valorizado, assim. Esse timbre que eu ouvi na primeira demo, eu ouvindo isso, eu falei assim, nossa, cara, é aquele negócio que eu ouvi lá. Semeia vento. Você gravou essa voz como? Porque parece que ela tá Ela canta aqui no microfone, né? super pertinho. Super perto. Bota aquele pop filter e canta colado no microfone. Fica aquela voz que a gente chama de ao pé da orelha, com pouquíssimo reverb. Você tem o pré que você usa sempre, mesmo. Tem uns prézinhos, tem um microfone que eu uso lá. Mas não tem grande segredo. O segredo é a voz dela. Você pode trocar o pré, pode trocar o microfone. Esse timbre vem. É porque é engraçado que tem as lendas, né? O pré-tal e... Tem, faz diferença. Faz diferença, mas uma porcentagem muito maior é o que vem, né? O que a pessoa tá mandando ali. Um jeito de gravar, claro que tem. Tem algum segredo, assim, da voz da Fernanda que você usa que... Tem. Me conta, vai. A galera é curiosa, cara. Ela canta muito perto, usa muito pouco reverb, assim, pra ficar com essa voz que parece que... Gente, essas músicas lentas, assim, a voz dela tá sequinha, assim, então parece que ela tá... Odeon. Qual pré que você usa lá pra gravar ela? Avalon. E os Neumann de microfone. E a voz da Fernanda, ela é muito particular, assim, ela tem as frequências e tudo assim, não são muito típicas, assim. Se você pegar, tipo, esses presets que vem nos plugins ou nos preamps, tipo assim, voz feminina, e colocar na voz da Fernanda, fica uma porcaria. Esses plugins tem isso. Voz de hip hop feminino. Não serve, porque a voz ela é toda diferente. Toda diferente, assim. Meio que aprendi a gravar a Fernanda, sabe assim. Especialista, né? Eu sou especialista em gravar a Fernanda. E mixar a voz dela também, né? É legal que nesse disco, que é o que eu acho que eu senti um pouco no Televisão do Cachorro, é a voz da Fernanda protagonista, né? Isso. Aqui a voz dela tá junto da história toda, mas isso é um negócio. Mais uma vez, voltando lá no Dudu, cara, o Dudu, ele levou a voz da Fernanda pra um nível quando ela pôs, tipo, vários takes e tentar achar o take mais legal e qual que é o melhor mic, qual que é o melhor jeito de gravar. E a Fernanda subiu nesse nível e não desceu nunca mais, só foi subindo mais ainda. Só que aí mais sozinha, assim, sabe assim, ela que pegou o jeito
de como registrar a sua voz bem pra caramba e tal. Pô, o Dudu foi importante pra caramba pra Então vocês, né, nesse momento. ele realmente falou assim, olha, você tem que cuidar da voz, de como ela é gravada, do take e tudo mais. Antigamente a gente entrava pro estúdio, cantava uma vez, 2 vezes ali, falei assim, tá ótimo, legal, beleza. Tipo, é a coisa da alegria da juventude, assim, né? E ele entendeu esse potencial, assim. Nesse Televisão de Cachorro, tem umas músicas cantando, que a Fernanda canta. Principalmente nesses 3 discos que o Dudu produziu, mas no primeiro a Fernanda cantando de um jeito que ela nunca mais cantou, assim. Porque o Dudu levou ela pra uns limites, assim. Tipo assim... Qual, por exemplo, que você sente isso? Vivo num Morro. Vivo num Morro é do Televisão de Cachorro, se não me engano. Vivo? Num Morro. Essa daí só deve ter vocês mesmo. Vivo. Pato Fu já vem. É do tipo assim, o Dudu falava assim, as pessoas, tem gente que fala que a Fernanda não sabe cantar, porque ela canta baixinho, ela canta, não é esse tipo de cantora exuberante que canta pra fora, daquele monte de nota maluca. Eles falaram, eles têm que entender que a Fernanda canta pra caralho. Aí de vez em quando o Dudu fala assim, cara, agora vamos apertar a Fernanda aí, vamos ver quem é que vem. Como você disse, é pop mais ou menos, né? Mas esse disco tem um puta som. Gravaram onde esse disco, cara? Esse disco foi gravado na... Como chama aquele estúdio que ficava ali na Vila Madalena? Era perto do estúdio do Dudu Marotti, mas não era o estúdio do Dudu. Não vou me lembrar, cara. Não vou me lembrar. Se tiver a ficha técnica. Faz tempo, né? Não tem ficha técnica aqui, né? Por isso que Nossa, eu tô me vendo lá dentro do estúdio, entrando no estúdio, na garagem do estúdio, fazendo tudo, mas não lembro do nome do diabo do negócio, cara. Nem essa foi tocada. Isso é tocado. Essa é tocada, né? É porque essa dá pra sacar que é tocadão, né? Chamou os caras. Baixo de palco. Quanto mais perto, mais difícil é de se entender. Não há quem resista ao meu morro. Dentro da luz azul que sai da TV. Essa música é sobre o Rio de Janeiro. É mesmo? É um morro que quanto mais de longe, mais bonito é de se ver. É uma sensação que eu tinha com o Rio de Janeiro. Assim, cara, Rio de Janeiro visto de longe, assim, né? A gente não vê os problemas todos do Rio de Janeiro e tudo mais. O Rio de Janeiro, ele é bonito visto de qualquer lugar, mas de longe, o Rio de Janeiro é insuperável, né? Vem chegando de avião no Rio de Janeiro, você fala... Principalmente quando é Santos Dumont, né? Porque quando vem pelo Galeão é um horror. Não, mas de avião, né? Quando vem de Santos Dumont, cara, sim, às vezes você passa no você meio... tá ali no você negócio... Você tá chegando num filme de ficção, assim, que os caras montaram aquele cenário. Né? Eu não viajei pra tantos lugares assim, mas eu conheço gente que rodou muito o mundo e fala que posar pelo Santos Dumont é uma das coisas mais lindas do mundo, né? Porque... Cara, é muito legal que vocês se permitem as coisas, né? Vocês conseguiram esse lugar, né? Principalmente aqui quando tava no auge da indústria, nem todo mundo arriscou tanto como vocês arriscaram, né? Tanto que a Fernanda falou que vocês sempre foram a maior banda indie do Brasil, né? Tipo... A menor banda mainstream. A menor banda indie. É maravilhoso isso. Vocês conseguiram... E a gente continuou fazendo nossas maluquices mesmo depois da época das... Tipo, o Música de Brinquedo é meio que uma maluquice. Quando a gente fez o Música de Brinquedo, a gente ficava pensando, putz, será que isso vai acabar com a nossa carreira? Vocês acharam? Tinha uma chance, né, cara? Porque se aquilo não fosse aceito... Desculpa. Aquilo não fosse aceito, assim, por um público de pais e crianças, aquilo não ia ser aceito pelo público, os fãs do Pato Fu, que estavam esperando, sei lá, mais um disco de rock, pop rock e tal. Né? Um disco, entre aspas, infantil. Muito louco, por Aquilo sinal. poderia ser um tiro no pé. A gente tinha meio que convicção que não era. Tanto é que a gente fez o disco e tentou vender esse disco para as gravadoras e ninguém quis, a princípio. A gente fez ele
independente. E depois é que vieram os interesses assim, em cima daquilo. Mas a gente fez a primeira música, assim. A gente teve essa ideia de fazer usando os instrumentos. A gente fez a primeira, que foi o Primavera. E a gente já fez filmando também, assim. Então a gente fez a primeira música, fez o filminho e mandou para uns amigos, assim. Os amigos falaram, isso é muito legal, cara, tem que fazer mais, faz mais música e tal. Eu falei, tá, então vou fazer mais uma. A gente fez Live and Let Die. Cara, essa é muito E legal. aí a gente foi fazendo as coisas, a gente tinha meio que certeza que ia funcionar, mas a ideia em si, se você só fala a ideia antes de fazer, Qual foi parece um negócio a do primeira que você mandou pros seus amigos, qual foi? tipo Primavera. Essa foi a primeiríssima. Foi a primeira. Vocês foram uma opção ao Mundo Bita e a Galinha Pintadinha agora pro meu filho, porque eu amo o Mundo Bita, Galinha Pintadinha eu tenho horror. Mas foi difícil tirar ele da Galinha Pintadinha. Agora ele bota essa e já fica assim, ó. É. Quando o isso é fofo inverno demais, chegar, E é incrível como isso valoriza muito a voz da Fernanda também, porque os instrumentos são pequenos. Os instrumentos eles não têm pressão, eles não ocupam o espaço todo. Então é aquela voz na cara, assim. A loucura deve ter sido a questão da afinação, porque fica tudo meio relativo, Tudo né? meio desafinado. Aí tem as crianças, né? Na hora que as crianças aparecem, você fala, tipo, aí vem uma lagriminha. Essa é até truque sujo, né? Mas é demais, cara. É muito lindo. meu amor, E os arranjos são tirados nota por nota, né? Assim, é exatamente o arranjo do Tim Maia. Tudo. Só que tocado com Todas os as instrumentinhos. notinhas, né? Até as viradas de bateria, assim. Quando a gente gravou Ska dos Paralamas, o Xande falou, eu vou tocar todas as viradinhas igualzinho o Barone. Desde a primeira à última. Então a gente gravava a música tipo assim, primeira virada. E falava, tá. Beleza, aí ele ia fazendo a música, aí chegava na segunda virada, a virada é... Aí o Xande vinha, tá. Um negocinho pequenininho. Se você ouvir a música, e elas estão no mesmo BPM. Acho que deve ser possível você colocar as duas juntas assim, você vê que as viradas são idênticas. Cadê? Ela tá nesse mesmo disco? Não, né? Tá, É a última. chama Ska, Eu nunca tinha reparado que E ele os igualzinho. solos são iguais, assim, o que eu faço com Kazu e tudo mais. Tudo é igual. E o música de brinquedo é todo assim. Todos os arranjos que a gente faz com música de Renatinho não brinquedo. entrou. Engasta eu, Ska. Excesso de nota. Não entrou, Renatinho. Por que que não entrou? Lá vem o Pretinho me salvar, ó. O Pretinho. Tá até no ó. boné. Ó, nosso negócio acabou aqui, ó. Não, mas ele tá ali ligado. Ah, Você meu. sabe que eu falo do Liminha em vários podcasts. Aí uma galera, é o Liminha que era do Gugu. O Liminha da. Porque tinha um Liminha no programa do SBT. Isso era saxofone, tá, nessa coisa no Kazu. a vida não é filme, você não Que é Léo Ganda, né? Fui saber outro dia, porque ele veio Acho que aqui é. e falou. conheceu, saber o que passava no seu coração, se o que você fazia era certo ou não. E o baixo também. Não, é tudo nota por nota. Foi o primeiro baixo que eu tirei quando eu comecei a tocar baixo. O professor falou, ó, vou te ensinar tríade. Aí, Olha que legal. É tipo cover mesmo. só que com instrumentos que. A viradinha é. Se você olhar a virada do Barone é exatamente essa. que legal, cara, é igualzinho mesmo. A vida não é filme, você não entendeu. De todos os seus sonhos não restou nenhum. O baixo do música de brinquedo é bom demais de ouvir, porque ele é um oitavo acima, né? Um baixo que é metade de um baixo normal. Que baixo é ele esse? É um baixo de uma marca paulista chamada Cassaroto, que não fabrica mais, inclusive. Tanto a guitarra como o baixo são essa marca. E o baixo é bom demais de ouvir, porque ele... Imagina você pegar um baixo e tocar tudo um oitavo acima. Fica definido pra caramba. Você escuta todas as notinhas super bem. Não tem... Tem uma hora que a afinação vira uma loucura, né? É um chorus coletivo. É. Assim.
virada é igualzinha mesmo. E assim, tanto faz, se o herói não aparece. Cara, eu trabalho que deu pra fazer isso. Nada mais. Mais a difícil gente fazer a sempre- música de adulto, né? É muito mais. Mas é mais difícil, mas é assim, depois que a gente pegou o jeito, nas primeiras músicas, lembro quando a gente gravou o pianinho pela primeira vez? O primeiro piano que a gente gravou, e gravou o piano e o baixo, foi em Ovelha Negra. Tava o Lulu lá tocando pianinho, e Ovelha Negra, igualzinho ao piano original também, tentando tocar igualzinho. E o Ricardo fez o baixo. A gente ouviu Essa os é qual? dois juntos. Você falou? Ovelha Negra. É bom que você vai falando. A gente ouviu, Ovelha a gente Negra. ouviu o baixo e o piano juntos. Ovelha Negra tá aqui. Levava uma vida. E a gente falando, cara, isso sossegada. tá muito desafinado, cara, assim. Aí a gente começou a ficar cismado que tinha que afinar o piano, assim, eletronicamente, assim, sabe? Foi MIDI ali. Não, usando tipo Melodyne, Meu Deus, quanto tempo polifônico, assim, sabe? A gente começou a mexer, mas em 10 minutos você é estupidez, cara. Vamos ficar afinando o pianinho. Aí, vamos pôr mais instrumento. Aí ficou bom. Sabe, se você deixar só o pianinho... Cara, se vocês fossem e aí afinar você- tudo aí nota você por fala- nota, vocês iam enlouquecer. Aí você falando, se você ficar tentando afinar um instrumento só, assim, o troço não funciona. Mas se você colocar muitos, começa a ficar um chorus, assim, sabe? Começa a ficar uma orquestrinha bufa. É. E começa a ficar legal, assim, sabe? Cara, o baixo é maravilhoso, cara. O baixo é muito definido. É. Eu acho que é o mais definido do... É, porque ele é uma oitava acima. Ele fica bom de ver. Não adianta chamar. E essa linha é boa demais. É exatamente a linha do disco. Quem gravou isso foi Lê Marcucci? Acho que será? é. Procurando se encontrar. As viradas também são exatamente as mesmas. Eu nunca sei, porque já tinha. Tem uma época ali que tem um Liminha já novinho. Sim. E aí primeiro você vai olhar umas fichas técnicas assim e fala, caralho, Liminha. É Fala, possível. caralho, o Liminha já tava andando nos estúdios, né? Porque- Nessa época do Ovelha Negra, eu acho que era o Lee. Acho que era o Lee também, né? A gente colocou nesse caso só o... Em vez do som da caixa, esse som desse... Pluc, que é um bongô do Backyard. Era maravilhoso. É, esse, ouvindo você falar e teus olhos brilharem assim, foi uma curtição. Foi. Então, as primeiras músicas eram um pouco mais difíceis tecnicamente, a gente não sabia como gravar, assim, né? Tem um tecladinho daqueles da Barbie, que tem um sonzinho que sai por um buraquinho, assim, coloca o microfone. Clim, 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 clim. Aí você fala. Mas depois a gente pegou o jeito, sabe? Assim, ó, isso funciona, isso não funciona. E também foi perdendo o pudor também, né? De falar assim, bota aqui hoje em que... dia é relativamente fácil. É muito mais complicado o show do Música de Brinquedo. Porque é um monte de instrumento que a captação é ruim, entre aspas, né? O som é muito baixo, não tem uma saída de linha. Tem esses tecladinhos, por exemplo, tem uns que a gente abriu e enfiou ali uns cabos pra fazer uma saída de linha nele. Tipo tecladinho de brinquedo, né? Porque se você colocar esse microfoninho em cima da aí começa a saidinha dar um dele, monte de... no começo a gente usou, nos primeiros shows a gente tinha aquele monte de microfone condenser aberto no palco, assim, vindo com o som, virava um lodo. Imagina um terror do técnico de PA. Não, mas a gente foi pegar na manha. Alguns instrumentinhos a gente abriu eles e deu uma hackeada lá dentro deles. E botou uma saidinha E de botou linha. uma saidinha de linha. Aí o negócio foi limpando um pouquinho. A gente descobriu que tinha instrumento que ele não aguenta o show, ele quebra. Assim, no primeiro show o negócio ia quebrando. A pilha acaba, o negócio não sei o que, é cheio de A problema. Fernanda falou que se vocês encontram instrumento de criança viajando, vocês compram, né? Hoje em dia a gente não tá mais tanto nessa, mas na época a gente fazia muito isso. E tinha a famosa cena de eu chegar na loja, tô procurando um instrumento de brinquedo numa loja, num lugar onde eu não conhecia. O vendedor sempre pergunta, quantos anos tem a criança? Eu falava, 50. Criança tem 50. É porque vira uma curtição, né? Também, né? Muito bom, cara. Vem cá, o fã do Pato Fu que não tinha filho, curtiu o disco também? Teve uns que tiveram filhos só pra poder apresentar a música de brinquedo. Aumentaram as famílias. Não, cara, acho que a gente teve baixa rejeição, assim, a música de brinquedo.
tem muita gente que fala assim, legal, mas dá pra fazer um show de Dá pra verdade, voltar. não é? Dá pra pegar a guitarra de verdade de novo, isso tem bastante. Mas assim, não teve rejeição, assim, muito pouco. E na verdade a gente ganhou público pra caramba, assim, né? Porque o repertório é muito... É quase que truque sujo, né? É muito... É o que todo mundo gosta, né? E a gente não teve pudor de escolher músicas que fossem hits, justamente porque era uma versão completamente improvável das músicas, né? Não era um cover normal, assim. E para elas funcionarem, elas teriam que ser sucesso, porque as pessoas teriam que se lembrar dos arranjos, né? Você ouvir Ovelha Negra e lembrar que tinha esse solo aí, ó. E... É que tá no nosso E aí inconsciente coletivo, né? Você fala, cara, a graça tá em a pessoa ouvir música de brinquedo e reconhecer o arranjo antigo. Isso vocês sacaram de primeira, na hora que tiveram a não, ideia? o arranjo tem que ser igual. E a música tem que ser conhecida. Não adianta a gente pegar uma música que é muito legal, mas o arranjo não é conhecido, vai parecer só um arranjo experimental com instrumentos de brinquedo. Mas se a música é um hit e o arranjo é conhecido, não adianta nem ser só hit, tem que ser músicas que o arranjo tem frases e coisinhas assim que as pessoas se lembrem. É isso aí. É, a galera Todo sabe mundo se cantar o lembra baixo, disso. né? Pará, os metais, né? Isso é muito bom. Então é essa sacada de ter músicas conhecidas, mas com arranjos emblemáticos. Isso que a gente tava procurando na música de brinquedo. Uma coisa que é legal também é porque vocês têm esse projeto, tem o Pato Fu, o repertório, e tem a Fernanda. Sim. Como convergem esses públicos assim? Cara, eu só vi soma. Só soma. Só soma. A Fernanda, quando ela começou a carreira solo dela, ela ganhou uma força de intérprete que ela não tinha, né? Assim, ela só interpretava as coisas do próprio Pato Fu, então assim, ela começou a interpretar Roberto Carlos, Nara Leão, milhares de coisas. E o música de brinquedo também, né? E isso converge no Pato Fu? quando Converge vocês pra fazem? caramba. Converge porque tem gente que não prestava atenção no Pato Fu e começou a prestar atenção por causa do música de brinquedo, porque apresentou música de brinquedo pros filhos, pra sobrinho, pra tudo mais. E a mesma coisa com o show solo dela. A pessoa que começou a prestar atenção nela, a levar ela a sério, porque ouviu ela cantando no repertório da Nara. E por aí vai. Algumas dessas pessoas chegam até o Pato Fu. E hoje em dia, nos shows do Pato Fu adulto, o Pato Fu mais normal de todos... E tem uma galera nova que não é tá ouvindo isso aqui. Nossa, a gente tem aproveitado pra tocar as músicas lá do primeiro disco, assim. A gente percebeu que agora tá mais fácil tocar músicas do Rotom Music do que há 10 anos. É mais digerível, né? Tipo... Porque as pessoas estão assim... Pato Fu é aquela banda que fez música de brinquedo e tem a Fernanda, não sei o que. As pessoas vão ouvir qualquer disco, não o disco que tá fazendo sucesso na rádio. E aí tem a ver também com essa coisa atemporal do Spotify, que ele vai dar a ordem Isso, pra você diferente de mim. Então você não, sabe aí qual é a você ordem vai- que aí a você pessoa vai vai- escutar, né? Você vai pegar o conselho de algum fã mais hardcore do Pato Fu e o fã hardcore vai falar, não, escuta os primeiros discos que são os foda, tá? Assim, aí vai o cara lá de 12 anos de idade, 15 anos de idade, vai ouvir Rotom Music. Então, hoje em dia no show a gente tem tocado as músicas do primeiro disco e é mó legal. As pessoas ouvindo uns lado B, que todo mundo cantando as músicas lado B do primeiro disco. Que massa. É porque o Spotify mostra numa ordem, a Tidal, todo mundo, uma ordem que não necessariamente é da melhor de sucesso pra pior, né? Ele vai ali e se eu entrar no Pato Fu e alguém entrar, não necessariamente ele vai ver a mesma coisa que eu, que é o mais legal, né? É isso. Se eu criar a Rádio Pato Fu e a Vanessa criar ali, vai vir a outras... gente perdeu aquele negócio de ouvir o álbum que a gente tava falando, que é a forma de arte perdida. Mas tem outras coisas Não adianta ficar boas, remando contra a maré. Assim é como é hoje em dia, vamos aí. Vem cá, fã hardcore do Pato Fu. Qual os 5 que não podem faltar pro hardcore? Disco? As músicas no show. Músicas? Assim. É que fã hardcore do Pato Fu tem vários tipos também. Tem vários tipos, né? Tem o fã hardcore do Pato Fu que gosta das coisas mais experimentais, né? Que gosta das coisas mais doidas, que o verdadeiro Pato Fu é o Pato Fu do... Qual é uma Rotom dessas? Me Music. fala. A primeira dessas música, canções. do Pato Fu, Rotom Music de Liquidificar Pum. Que na verdade ela não se chama Rotom Liquidificar Pum, ela se chama Aerosmiths. Vocês têm essas piadas internas, né? Cara, a gente tá tocando com orquestra ultimamente. A primeira música do show com orquestra é essa.
Eu quero muito ver. A orquestra enfiando o pé nessa. Tocando esse negócio. O pessoal fica assim, tipo assim. Ué, mas Patofu não é aquela banda que tem aquela menina com a voz Toda fofinha? fofa, né? Aí entra essa Começa porrada. tocando isso. Ó, nós temos... Quantos minutos? Temos 10 minutos. Essa música tem 7, já vou avisando. Isso era muito louco pra época, John. O louco é esse disco que a gente lançou pra uma gravadora de metal, né? Que é o Gumelo, que era a gravadora do Sepultura. Então podia tudo, né? Então, não, mas a gente tentou escolher as mais pesadas também. A gente praticamente já tinha o repertório do Gold King nessa época. A orquestra tocando isso aí? Quem que escreveu pra orquestra? Um dos caras da orquestra, Paulo Malheiro e tal. A Ana faz assim, ó. Aí que você entende a harmonia e a melodia. Não, e o som de guitarra doidaço. Era bateria programada nessa época, era só bateria eletrônica, baixo, guitarra e as vozes. Esse disco depois vai parar na BMG, né? Não, Ou esse não? disco sempre foi da Cogumelo. É engraçado, como que eu comprei esse disco, Esse cara, disco quando eu era ele moleque? teve... A própria Cogumelo relançou e a DEC fez uma versão em vinil dele agora Eu recente. tinha esse disco. Não, ele foi da Velas, foi da... Então pode ser, porque eu comprei esse disco e eu tinha a sensação que ele era BMG. Na verdade é o Gold King que é o primeiro, né? Da BMG, sim. Que é pelo selo, que lançou um monte de coisa legal, É o né? Plug. Plug. É. Tinha muita banda legal no Plug. Tinha uma banda que eu adorava, tinha uma Professora Antena, cara. São Paulo. Professor Antena é uma massa. Era legal, né? As letras boas. Nessa época sai um disco da BMG que eu sou fã, que é o do Alvin. Ah, pode ter. Que é um descasso, que também ninguém falou sobre ele, cara. É. Era muito louco. Destino cruel de muitas bandas, né? O fã hardcore se amarra, sabe tudo dessa Demais, né? rádio. Porque essa música, ela é a própria Roto Music de Liquidifica Pum, que é essa mistura, assim, tipo. A gente colocava um compasso de um troço que era meio um skazinho e botava pra um troço que era um... The Fala tem umas coisas malucas assim, Tinha, a né? gente ouvia muito da fala. Sabe que isso era a inspiração pra gente, era o Mano Negra. Esse eu não Mano conheço. Negra tem esse som, cara. A gente viu um show do Mano Negra em BH, quando a banda tava se formando. E era esse negócio, os caras metais e umas guitarras pesadas, um som maluco, não sei o que, com uma performance doida no show. Você quis? Essa música é uma colagem de umas 30 músicas diferentes. A letra, os riffs e tudo mais. Fica mudando. Volta pro outro. Pra tocar essa porra ao vivo deve ser foda, né? Eu não sei explicar, não. Eu não posso nem... Não posso pensar. Eu sigo a minha mão, sabe? Assim, eu já toquei isso tanto no início de carreira. É porque dessa época aqui pra hoje facilitou muito. Tem Pro Tools, bota ao vivo, tem um monte de coisa que você O pessoal pode... da orquestra lê, né, cara? Então eles estão lendo lá, tá tudo bem. Mas lá na época, quando começou a ir pra estrada, não era fácil executar tudo isso, né? Cara, mas a gente ensaiava esse troço. Ensaiava até o negócio ficar dentro do cérebro. Eu me lembro que eu, assim, adolescente, início da vida adulta, né, que era nesse momento aqui, a gente ia no show de vocês e ficava olhando pro chão. Vendo que você tava pesando. O que era o pedal, o que tava Você acontecendo. sabe o que a gente fazia nessa época? Eu sequenciava, eu fiz isso até lá na frente na carreira do Patofu. Eu sequenciava os efeitos de guitarra, de baixo e de voz. A gente usava base eletrônica, com sequência. Soltava o que? MV3, aquelas coisas? Não. Soltava esses timbres eletrônicos de bateria eletrônica, mas mandava uma coisa que se chama Program Change no MIDI. E eu ligava o MIDI nas pedaleiras. Então eu ia só tocando. Ele ia O Renato mudando. fazia isso na Marina, eu acho, também. Eu ia só. Ele ia mudando os timbres de guitarra pra mim. Mas antes de Pro Tools e tudo, o que você soltava em que sequência lá no início? MC50 da Roland. Sequenciazinho. Eu lembro que tinha um MV30 que fazia a mesma coisa. que você... É primo dele. É primo, né? É. E tinha umas coisas que tinham som ruim, né? Porra. Não, MV30 tinha som. MC50 era só sequência. Você tinha que ligar em outros troços, em outros o modos. som, não é porque o MV30 tinha um som próprio, né? É. Porra, John, você tem que ir embora, cara. Não, você não pode vir aqui ficar só 1h20. God. A gente vai ter que fazer a 2. Vamos fazer. Não, então vamos fazer o seguinte. Tá quando o Pato marcado. Fu vier ao Rio, me avisa.
pra gente fazer, porque é sacanagem você ficar aqui 1h30 só. Pô, cara, meu voo atrasou, né? Eu tô sabendo. Se não tivesse atrasado, a gente ficava aqui. Pô, ia ter pelo menos 2h30. mais. Mas é o que merecia no mínimo, né? Tá vendo, cara? Mas promete que volta Cara, quando vier ao Rio? Tá prometido já. Pô, porque olha só. Tá fechado. Vamos. Aí quando você vier pra cá, é bom que você vai estar com o instrumento, vai estar fazendo show. Aí tu traz uma guitarra, Só dar uma canjinha. dá uma canjinha, o que você acha? Tentaremos. Porra, obrigado pra caralho. Sou seu fã, sou fã do Pô, Pato cara, Fu, sou fã do que vocês admiração fazem é lá. mútua. Estilo pra caralho, personalidade. É muito foda a autenticidade, né? É Yeah. difícil manter por uma carreira inteira essa assinatura, né? Obrigado, cara. Pato Fu nunca se traiu. Eu acho isso muito foda. Tamo aí. Obrigado, viu? Agradecer ao BC. Essa garrafa é sua. Oba! Eu dei mole que eu não anunciei no início. Tem água dentro. Tem água, gente? Vai ter que jogar água fora porque não pode entrar no avião com a água. Canetinha da UBC. A X-Style. Aliás, eu recebi aqui da galera do Mundo Bita o boneco, mas eu não botei. Porra, Pretinho, cadê o boneco do Mundo Lota Bita? de boneca. Caiu no chão, tá aqui, ó. Galera do Mundo Bita me mandou, eu sou fãzaço do Mundo Bita. Me tirou da dependência da galinha pintadinha, sou grato ao Mundo Putz, Bita. cara. Música de brinquedo agora toca lá em casa também. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu.